Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alta de Souza, de Sinop, Mato Grosso. Nós estamos nos reunindo mais uma vez, né? Nossa reunião semanal, para que a gente possa fazer o nosso Evangelho no Lar. Nós estamos no capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. E já estamos chegando no nosso final de ano, né? Dia 2 de dezembro, hoje, 2020, um ano difícil, em que a gente teve que exercitar muita paciência, muita tolerância. Não é? O Evangelho facilita, né, a nossa reforma íntima, a nossa busca de tranquilidade, de compreensão, de convivência conosco mesmo e com todos. Então vamos aproveitar mais um dia para que a gente possa refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Já chama a sua família, vão se reunindo em torno da mesa ou no local que vocês escolheram. Coloquem a sua garrafinha de água, você também que está aí sozinho, né? Aparentemente sozinho, mas teu mentor com certeza está contigo. Já se prepara, pega a sua água, coloca aí do seu ladinho para que ela seja fluidificada, para que a gente possa passar mais alguns minutos refletindo sobre o ensinamento de Jesus. Vamos fazer a nossa prece, que é o nosso contato com a espiritualidade, é aquele momento que nós temos que tirar para manter o contato com os nossos mentores espirituais, com Cristo e com o nosso Criador. Vamos fazer a nossa prece? Divino Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho. Pedimos que abençoe a nossa família, para que todos nós estejamos dispostos, Senhor, a compreender os Seus ensinamentos, mas acima de tudo, a praticá-los. Nos auxilia, Senhor, a promovermos a nossa reforma íntima, para que possamos ter novas atitudes, uma nova conduta, mais fraterna com todos os irmãos que nos cercam. Obrigado por mais esta oportunidade e ser conosco com o seu amor hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então, como a gente falou, nós estamos no capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escândalos. Coisa que não acontece no nosso planeta, nem no nosso dia a dia, né? O planeta do escândalo, quer conhecer escândalo? É o planeta Terra, né? Então, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Desde aquela época de Jesus, desde antes de Cristo, escândalo, né? Rolava solto por aí. Na época do Cristo era a mesma coisa e hoje continua sendo a mesma coisa, né? Escândalo faz parte da nossa vida, infelizmente, de seres ainda imperfeitos e atrasados que nós somos, que a gente gosta de um barraco, a gente gosta de um escândalo, né? Infelizmente. Que é isso que atrasa muitas vezes a nossa evolução, que atrasa, né, o objetivo que o Criador tem conosco e com o planeta, de nos tornarmos pessoas melhores e termos um lugar melhor para habitar. Então nós vamos falar um pouquinho o que Jesus trazia de informação e de conduta que nós deveríamos ter relacionados a esse famoso escândalo que nós temos por todos os lados, desde a nossa vida pessoal até a vida coletiva. Então Jesus dizia assim, diálogo de Jesus com os discípulos, porque ele sempre estava explicando, né, qualquer situação que acontecia no dia a dia, era já o momento propício para que ele desse a lição de moral, aquela lição de conduta que a gente deve ter, né, que ele trouxe para modificar, na verdade, o comportamento do planeta e modificar esse sofrimento que nós estamos inseridos, né? Toda essa vida de tribulação, essa vida de dificuldade que somos nós mesmos que criamos. As dificuldades da nossa vida, no nosso dia a dia, somos nós que criamos, pela nossa teimosia, pela nossa maldade, pela nossa infantilidade, porque a gente gosta sempre de estar brigando, de estar fazendo um escândalozinho aqui ou ali, né? Então vamos lá. Primeira advertência de Jesus está lá em Mateus 18, capítulo 18, versículo 6 a 11, capítulo 5, 29 e 30. Então lá, diálogo de Jesus com os discípulos. E ele dizia assim: ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Aí
ele faz uma segunda advertência. Que os discípulos sempre perguntando, porque os discípulos também tinham dúvidas sobre o comportamento, como eles deveriam se comportar, sobre as coisas que aconteciam no dia a dia, né? Então eles faziam as perguntas, Jesus estava sempre tendo um diálogo e ensinando como que deveria ser esse comportamento. Aí Jesus continuava falando a respeito dos escândalos, né, que aconteciam. E ele continuava assim: se a vossa mão ou vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. É óbvio que ele falava no sentido figurado, no sentido mais rígido, né? Mesmo porque naquela época, até antes de Jesus vir as leis de Moisés, que trouxeram as leis divinas, os 10 mandamentos, mas elas foram praticadas de forma mais humana, né? Que Moisés acabou colocando as leis de Deus como algo muito temerário, que a gente deveria ter medo. As leis, até para quem roubava naquela época, né? Era o quê? De cortar a mão, né? Dentro do decálogo, dizia-se que não roubareis, e Moisés colocou como punição naquela época, de que quem roubava, fosse pego em roubo, deveriam ter as mãos cortadas. É óbvio que isso era uma pena exagerada, porque quando veio Cristo e depois veio a doutrina espírita, né, explicando de uma forma mais atual, com a instrução dos Espíritos, os próprios ensinamentos de Jesus, foi se mostrando que a gente não corta a mão do ladrão, né, porque ele roubou, mas a gente educa. O espírito, nessa jornada imortal que ele está fazendo, né, temporariamente nessa vida habitando esse corpo de carne, ele precisa ser educado. Nós precisamos ser educados, compreender como nós devemos agir em respeito ao próximo e a tudo à nossa volta. Tudo que nós temos, tudo que nós recebemos de empréstimo do Criador, toda a nossa vivência, nós temos que ter uma postura de conduta respeitosa com relação a tudo que existe e a todas as pessoas que convivem conosco. Então nós vamos entendendo que Jesus falava algumas coisas de forma figurada dentro do entendimento daquela época, até da lei que ainda estava imperando naquela época, porque o ensinamento cristão, ele se fortaleceu depois que Jesus desencarnou, porque até então, ainda quando ele veio, as leis que estavam em vigência eram as leis de Moisés, por isso que havia esse contato, esse diálogo, né, de Jesus com os fariseus, com os entendidos da lei e tudo mais. Ele estava mostrando naquela época um outro lado, de como deveria ser praticado os ensinamentos do Criador, de uma forma mais amorosa, de uma forma que o ser humano, o espírito imortal, deveria ser educado, ele deveria compreender e tomar as atitudes por vontade própria, de fazer o bem ou o mal, onde envolve o nosso livre-arbítrio, né? Que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, a advertência de Jesus, dentro da lei daquela época: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Continuando. Se o vosso olho é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É preferível que entreis na vida tendo um só pé ou um só olho, do que terdes 2 e serdes lançados no fogo eterno. Então essa era a mensagem do Cristo, a forma como que ele falou naquela época, né? Ele usava os termos que eles entendiam, ele usava as leis ainda vigentes naquela época para explicar como que deveria ser a nossa conduta. E hoje, através da doutrina espírita, da instrução dos espíritos e de todos os apontamentos de Allan Kardec, nós vamos então começar a compreender melhor o que foi que ele quis dizer dentro dessa parábola aqui. Então a gente primeiro vai saber assim, o que significa escândalo. Qual é o significado da palavra escândalo, né? Do posicionamento escandaloso que a gente costuma ver no nosso dia a dia. Então, no sentido vulgar da palavra, o escândalo, ele é a repercussão de uma ação que vai de encontro à moral ou ao decoro. Então, escândalo é algo que sai do comum, por assim dizer, né? Que nós estamos acostumados. O escândalo é aquilo que faz assim a gente ter aquela reação: oh, meu Deus, não diga! Como se fosse algo muito diferente das nossas condutas, né? Como se nós não tivéssemos pequenos ou maiores atitudes escandalosas
na nossa vida, que nós temos atitudes escandalosas o tempo todo, que fora do ensinamento fraterno, qualquer atitude que nós tenhamos é um escândalo perante o universo, né? Mas a gente está falando desses que criam maior impacto, desses que nós achamos que nós não fazemos, não é? Então, o escândalo é uma repercussão de uma ação. Alguém faz algo e que vai de encontro à moral, ao decoro, à ética, aquilo que nós estamos, né, entre aspas, habituados a achar o correto. Então, aquilo causa um impacto na grande maioria da população como algo, uma atitude que não é correta, que é a minoria que faz, que nós ficamos espantados, que nós dizemos que nós jamais faríamos aquilo, não? Então, essa seria o significado no sentido mais vulgar. Já no sentido mais religioso, no sentido mais evangélico, a palavra escândalo significa o quê? É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, com ou sem repercussão. Então, aquilo que eu já falei, que a gente acabou de falar, são os nossos pequenos escândalos, que às vezes não pode ser aquele, não precisa ser aquele escândalo a nível nacional, porque a gente acha que escândalo tem que aparecer no Jornal Nacional, né? Tem que ser notícia a nível nacional. Mas todos nós promovemos pequenos, médios ou até grandes escândalos na nossa vida do dia a dia, na nossa vida familiar, conosco mesmo. Aquilo que vai contra a ética, contra a moral, contra o exercício de fraternidade que o Criador veio trazer para nós. Olha aqui, nós somos o quê? Cheios de vícios, imperfeições humanas. Nós, a cada dia, colocamos para fora e fazemos determinada situação parecer um escândalo na forma que daquela ação que a pessoa está tendo, que outras que estão observando ficam espantadas. Então, quando você tem determinados vícios, né, vamos supor uma pessoa que bebe, né, fica fora de si, ela faz um escândalo, não faz? Ela não tem uma atitude diferenciada, ela não está tendo uma atitude que é diferenciada da grande maioria, ou trazendo algo de tristeza, de espanto para as pessoas que estão à volta dela, seja a família, seja a comunidade que vê, são as nossas imperfeições. E muitas vezes não tem nem repercussão, né? Uma pessoa que bebe, né, um irmão nosso que infelizmente tem o vício do álcool, que sai de casa, que deixa a família preocupada, que começa a beber num bar, que perde a noção de si mesmo, que muitas vezes cai no bar de tão alcoolizado que se encontra, fala bobagem, precisa ser trazido para casa carregado, ou muitas vezes precisa ser socorrido num coma alcoólico. Estamos falando só de um exemplo entre tantos os outros pequenos escândalos que nós fazemos na nossa vida, que nós contrariamos, né, a lei da boa conduta, da fraternidade, de como nós devemos comportar como pessoas éticas, né, como pessoas decentes, que têm um comportamento fraterno, um comportamento, por assim dizer, que condiz com a normalidade, entre aspas, que deveria ser o comportamento do planeta Terra. Então, imagine, nós estamos falando especificamente de um irmão alcoolizado, que é aquele que a gente tem uma facilidade maior de estar vendo no dia a dia, que não causa grande impacto a nível nacional, não é, ou a nível mundial, mas que causa impacto no seu mundinho, ali na sua família, na sua comunidade, dos seus amigos, que causa tristeza, que causa espanto, porque os grandes ou pequenos escândalos, eles trazem um incômodo para as pessoas que estão à volta ali. Traz uma tristeza, traz uma amargura, às vezes traz rejeição, traz sentimento de raiva, de ódio, né? Depende de como cada um encara aquela determinada situação com aquele determinado ser que está tendo essa atitude que muitas vezes nós achamos que está errada. Então, tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, com ou sem repercussão, também é considerado um escândalo, né, entre aspas, um escândalo no grupo da comunidade onde ele vive. E a gente está falando do alcoólatra, mas nós podemos falar de outros escândalos menores. A fofoca. Quem faz fofoca?
Você faz fofoca e você destrói a vida de outra pessoa com fofoca, tá falando mal de alguém. Às vezes uma fofoca que você nem sabe, que pegou pela metade, porque tem aquela história de quem conta um ponto, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, não é esse aquele ditado que o pessoal fala? Que muitas vezes a gente aumenta. Que faz maledicência, certo? Então tudo isso são condutas erradas. Né? São condutas que sempre você vai estar espantando alguém, porque você pode estar fazendo fofoca para alguém, às vezes a outra pessoa não tem essa índole, ela já fica até espantada com você. Fala, ai, criatura fofoqueira. Não é? Então nós temos que ter cuidado com essa demonstração dessas atitudes antifraternas, porque sempre nós vamos escandalizar alguém. Porque nós estamos usando a palavra escândalo hoje. Não é? Então nós vamos estar falando essa palavra para demonstrar as nossas atitudes erradas, nosso comportamento antifraterno. O escândalo, ele é algo que contraria sempre a lei maior, e nós vamos repetir ela hoje, que é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei maior, a lei que rege o universo, a lei que rege o planeta Terra, que o Cristo veio trazer há mais de 2000 anos, que ainda nós não conseguimos aprender, e é por isso que nós temos muitas vezes que passar pelo sofrimento, porque só o sofrimento nos iguala e faz com que a gente reflita sobre o comportamento que a gente vem tendo, né, nesse tempo passado, antes da dor chegar. E muitas vezes a dor chega e é aquele nosso amigo mais próximo, né, que nos faz sofrer e que nos faz refletir, e que na grande maioria das vezes também nos transforma, não é? E a gente espera que transforme para melhor. Nós precisamos compreender que a lei divina, essa lei que o Cristo trouxe, ela tem que ser praticada. Porque senão nós sempre estaremos passando por determinados momentos dolorosos que nos obrigarão a refletir, que nos obrigarão a sermos mais pacientes, mais fraternos, mais tolerantes, que façamos menos escândalos na nossa vida, não é? Que respeitemos mais as pessoas, a nossa vida de relação. E uma dessas que fez refletir, a gente melhorar um pouquinho, para que a gente possa perceber que nós não somos nada nesse planeta, é essa Covid-19 que praticamente parou o mundo em 1 ano. Dizem que já vai ter vacina, mas nós não sabemos o que vem mais por aí, porque segundo os espíritos, vem mais coisa por aí. Porque o planeta precisa melhorar. E é chegado o momento, nós estamos já, não temos mais tempo, porque o planeta precisa progredir. E todos os seres reencarnados nesse planeta precisam compreender a lei de fraternidade, porque chega de escândalo, nem o plano espiritual aguenta mais tanto escândalo. Então nós precisamos mudar a nossa conduta, fazer o nosso esforço para nos melhorarmos, para transformar o planeta num lugar melhor. Senão nós não teremos condições de ficar nesse planeta, teremos que ser degradados para planetas mais atrasados. Se você quiser saber mais sobre isso, vem para a nossa Escola de Estudos Espíritas todo sábado, 17h45, para entender o que é o Espiritismo, para saber de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui, que estar reencarnado nesse planeta não é apenas para viver uma vida do come, bebe, dorme e procria, porque isso é a vida do animal, e nós já somos hominais, estamos no reino do homem, que raciocina, que é capaz de fazer maravilhas, né, com a natureza, com a tecnologia, com tudo, mas ele tem que aprender a agir para o bem e para o próximo, fazendo com que toda a comunidade se beneficie, né, de todo esse empréstimo divino, a nossa inteligência e tudo que nós temos no planeta de forma mais evoluída, de forma mais tecnológica, uns ajudando aos outros. Tá certo? Então, se você quiser também saber mais um pouquinho sobre a destinação da Terra, sobre a evolução dos espíritos, da nossa alma, nós temos também na nossa playlist aqui, lá no início, capítulo 3, 4, sobre a evolução dos planetas e dos espíritos, dos seres que habitam os planetas. Você assiste o Evangelho lá. E mais detalhes você vem estudar na nossa Casa Espírita, que a gente terá prazer imenso de te receber. Tá certo? Então, o sentido evangélico, tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, com ou sem repercussão. Então, continuando aqui, a explicação dos espíritos de Allan Kardec, é preciso que haja escândalo no mundo? E a gente faz essa pergunta antes de eu mostrar aqui a explicação. Precisa haver escândalo? Qual é a resposta? Sim? Ou não? Ou as duas? Então, para
quem já entende mais ou menos o estágio em que se encontra o nosso planeta é um planeta de expiações e provas. O que significa um planeta de expiações e provas? Significa que os espíritos que aqui habitam, que aqui reencarnam, são espíritos moralmente atrasados. Espíritos moralmente atrasados possuem o quê? Uma conduta vulgar, uma conduta animalizada, uma conduta antifraterna. Mas precisaria ser assim? Nós já temos a lei, aquilo que nos conduz para o caminho do bem? Nós já temos. Muito antes de Cristo, nós já recebemos, através dos profetas e tudo mais, a conduta que nós teríamos que ter. Moisés reuniu tudo de uma forma mais, por assim dizer, rígida, e o Cristo veio ensinar também a conduta amorosa, que nós temos que aprender a tomar as nossas atitudes através do raciocínio, e a doutrina espírita veio fechar esse ensinamento e dar andamento ao ensinamento do Cristo de uma forma mais atual, com essa já parceria que nós temos com os espíritos, que são os mentores espirituais do planeta, de cada um de nós, que são os prepostos auxiliares, os assessores do Cristo, que trazem a mensagem do dever que nós temos de sermos fraternos, de seguir essa lei, para que a gente não sofra tanto. Então, é preciso que haja escândalo no mundo? Então, a resposta nesse momento atual que nós vivemos no planeta Terra, seria sim e não. Nós vamos ver por quê. É preciso que haja escândalo no mundo? Aí a resposta, ela é assim. Sim, é preciso que haja escândalo no mundo como decorrência das imperfeições humanas. Porque nós somos imperfeitos. Nós gostamos de um escândalo, né? Tudo a gente contesta, nós gostamos de arrumar encrenca, nós gostamos de contestar, de colocar o nosso ponto de vista, de impor muitas vezes o nosso ponto de vista, de todas as formas que a gente acha que é o correto, que nós achamos que seja o correto. É assim que acontecem os escândalos, as guerras, a imposição do ponto de vista das pessoas, as atitudes erradas, a corrupção, a maldade, o orgulho, o egoísmo. A gente vive sempre, sabe, tendo um escândalo todo dia. E é aquilo que a gente acabou de falar, seja na nossa vida pessoal, na nossa casa, onde a gente impõe o nosso ponto de vista, a gente briga, sabe? A gente não respeita as pessoas, a gente sai por aí fazendo o que acha do nosso ponto de vista, agregando, somando mais pessoas para brigarem com outras, né? Então, ainda nós somos seres imperfeitos, não temos uma conduta correta. E vivemos brigando uns com os outros, tentando impor o nosso ponto de vista, achando que cada um com o seu ponto de vista que é o correto. E, na verdade, todos nós estamos errados. A gente vive brigando uns com os outros, mas de forma errada. Porque ainda não sabemos respeitar, não sabemos ainda ter o exercício da fraternidade. Ainda como decorrência das imperfeições humanas, é necessário que haja escândalo. Mesmo que seja assim, para desmascarar, não é? As mentiras, desmascarar tudo que a gente tem visto hoje em dia, né? É porque alguém também resolveu fazer o escândalo, tomar alguma atitude relacionada àquilo que não estava de acordo. Então, essa forma de a gente agir, das pessoas agirem, de fazerem, tomarem decisões, de irem desrespeitando a vida do próximo e fazendo o chamado escândalo, ele torna-se um mecanismo de punição para uns e de provas para outros. Porque a gente, né, não gostaria que tivessem essas guerras, essas brigas, esses escândalos, essas condutas erradas. Não é algo que nós gostaríamos. A gente gostaria de viver num planeta mais feliz, mais fraterno. Mas todos nós estamos envolvidos uns com os outros. Nós nascemos num planeta de expiações e provas porque todos nós tivemos atitudes erradas. Então nós temos a família que nós merecemos, em que nós estivemos envolvidos nas mesmas atitudes ali. Nós condenamos muitas vezes nossos familiares por ter determinadas atitudes, mas nós já estivemos em outras encarnações fazendo a mesma coisa. Nós habitamos a cidade que merecemos, o estado, o país. Nós temos os governantes que nós merecemos, porque não somos muito diferentes deles. Em outras épocas, nós já fizemos aquilo que nós condenamos.
Então não existe o acaso, nós não estamos num local sofrendo ou sendo enganado, né, por acaso. Deus não é injusto a esse ponto. Tudo Ele nos deixa conviver em grupos, iniciando pelo grupo familiar, pelo grupo de trabalho, pela comunidade maior de um estado, de um país e desse planeta de expiações e provas, porque nós somos cúmplices uns dos outros em erros do passado. Por isso que a gente tem que estudar a doutrina espírita, saber que nós vivemos vidas passadas e que viveremos outras tantas. E que nós renasceremos nos locais onde teremos que sofrer aquilo que nós já fizemos outras pessoas sofrerem em vidas passadas. Todos nós já fomos ladrões, corruptos, mentirosos. E aí a gente fala dos outros, nós estamos nas comunidades que nós precisamos estar para sofrermos as consequências que nós fizemos em vidas passadas, em outras comunidades que habitamos, até que cada um de nós resolva mudar. Que cada um resolva ter uma conduta diferente. E não ficarmos nos degladiando, porque ficar um falando mal do outro, um falando mal do outro, um falando mal do outro, que o outro faz errado, que o outro faz errado, mas a gente não vê nenhuma das duas partes fazer o certo. Porque fazer o certo não é ser igual àquilo que a gente critica, fazer a mesma coisa, é ser diferente. E ser diferente é fazer o bem, é fazer a sua parte, sabe? É ser um colaborador para melhorar o local, sem escândalo, sem guerra, sem prejudicar o próximo. Que as guerras que a gente vê por aí, que sempre existiram no planeta, é um grupo se achando dono da verdade e tentando eliminar o outro grupo que ele acha que não participa da verdade dele. E vice-versa. São pessoas se degladiando, se matando. E nas guerras que a gente vê, pessoais, são pessoas, uma querendo passar a perna na outra, uma querendo roubar mais do que a outra, uma querendo mentir mais do que a outra. Então, são seres todos iguais. Aí se pergunta, a população de todo um local, por exemplo, nós somos 100% corretos? Porque para a gente habitar um planeta correto, temos líderes corretos, somente quando todos forem corretos. Nós somos? Ou será que a gente também não gosta de fazer pequenas mentiras, pequenas corrupções, passar perna? Porque às vezes a gente fala, mas é só um pouquinho, alguém rouba 1 milhão e eu só fiquei com 10 reais do troco do mercadinho ali da esquina. Não interessa se é 1 milhão ou se é 10 reais, não é seu. Se não é seu, está errado. Vocês estão entendendo como que é? Que o plano espiritual nos ensina o seguinte, que não é a quantidade da coisa, não é o tamanho da coisa, é a coisa em si. A gente falar num termo bem simples, é a atitude em si. Se você ficou com 10 reais que não te pertence, porque deu sopa, e o outro ficou com 1 milhão que também não lhe pertence, a atitude é igual. Quem ficou com 10 é porque não achou mais, né? Porque se achasse mais, ficava com mais, com dinheiro que não te pertence. Então nós temos pequenas atitudes, que são atitudes erradas, porque tudo a gente quer passar perna. Tudo a gente quer tirar vantagem. Então não adianta a gente falar de quem tira vantagem maior. É porque ele teve, né, condições de estar lá no lugar maior, porque se a gente pudesse fazer a mesma coisa. Então nós não temos moral para reclamar. E aí a gente vive fazendo escândalo, sem moral. Isso que é o pior, né? Fazer escândalo sem moral. Então fica um degradando o outro. Aí vão desde as pequenas coisas dentro da família, as desavenças familiares, as desavenças no trabalho, porque a gente vive reclamando, é patrão que reclama do empregado. O empregado vive reclamando do patrão. E a gente vive nesse nível, cada um se achando dono da verdade. Cada um fazendo o seu pequeno escândalo na sua vida, sabe? Enganando, mentindo, criando atrito. E a nossa vida fica, sabe, nesse dia a dia, sem um objetivo digno, sem algo produtivo para melhorar a nossa vida, a nossa família, nossa comunidade e o nosso planeta. Então nós temos que ser diferentes, nós temos que fazer algo diferente, sair dessa mesmice de egoísmo, de escândalo, de corrupção, de mentira, de um querer ser melhor do que o outro. Então todos nós estamos envolvidos nessas dificuldades planetárias dos países, de lideranças, de trabalho, de família complicada, porque é uma punição para nós das nossas atitudes que cada um individualmente vem tendo. E aí, muitas vezes, as atitudes individuais de um mais um, sabe aquele poder do um?
mais um, vai somando, a gente vai fazendo as mesmas atitudes erradas, nós vamos adquirindo karmas coletivos, em que é necessário que determinada população passe por determinado sofrimento, nas mãos de líderes, ou muitas vezes com intempéries, com dificuldades planetárias, com terremotos, com doenças, com tudo mais, e a gente voltando a falar que a maior, né, desse karma coletivo atual, fora os que virão, foi essa Covid-19, que está chamando a gente, que está alertando para que caia a ficha, para a gente ver que nós não somos nada, que existe um ser superior que rege esse planeta, que quer que nós sejamos felizes, que está solicitando para que a gente tome uma atitude melhor, que cada um se modifique, que pare de ficar enxergando o terreno do outro, o defeito do outro, a dificuldade do outro, e que comece a se modificar. Porque tudo à nossa volta só vai mudar se cada um mudar. Não tem aquele ditado lá, a mudança que você quer ver no mundo, e o seu mundo pode ser o mundo planetário, pode ser o seu país, a gente vem diminuindo, né, a sua cidade, o seu trabalho, a sua família. A mudança que você quer ver começa em você. A gente fica querendo que o outro mude, está errado. É a gente que tem que mudar. Cada um de nós tem que fazer o seu esforço para transformar o local que habita no lugar melhor. E aí o outro vai observando, o outro vai te observando, e a gente vai, sabe, se tornando multiplicador e vai fazendo. Mas enquanto a gente não aprender isso, nós seremos instrumentos de escândalo, e estaremos envolvidos com eles, tudo nessa picuinha, nessa baixaria, né? Porque a gente fica imaginando que o planeta parece assim um bando de povo que gosta de baixaria, né? Que é escândalo, e mostra a baixeza realmente do nosso espírito, a falta de evolução espiritual que nós ainda temos. Então esses escândalos, essas situações que nós achamos que não, mas o plano espiritual, quando vê as nossas pequenas atitudes, também, para eles é motivo de espanto, motivo de tristeza, de ver que nós, em maior ou menor grau, a gente sempre está aprontando alguma todos os dias. Então, o escândalo torna-se um mecanismo de punição para uns, de provas para outros. E continuando, mas é preciso que haja escândalo no mundo? Aí a gente vem com aquela outra resposta. Não, não haveria necessidade. Não há para os homens a obrigação de praticar o mal. Nós não precisamos fazer escândalo. A gente não nasce para fazer o mal. A gente resolve fazer o mal, fazer escândalo, criticar e querer, sabe, modificar tudo e a todos na base da pedrada por causa do nosso egoísmo, do nosso ponto de vista, né? Do nosso orgulho, da nossa vaidade, que nós achamos que nós somos os donos da verdade e a gente sai fazendo escândalo. E a mudança que acontece, ela é íntima, ela é pessoal, ela é silenciosa, é dia após dia dando exemplo. É assim que a gente muda a nossa família, a nossa comunidade, o nosso planeta, cada um dando o exemplo de fazer o que é correto. Não é chamando multidões a pau e pedra para sair matando os outros aí. Não é assim que funciona. Isso demonstra a inferioridade do nosso planeta. A mudança que a gente quer ver no mundo começa em cada um. É cada um fazendo a sua parte, silenciosamente dando o exemplo, porque não é a gritaria que muda nada, não é o falatório que muda nada nem ninguém, é o exemplo. O exemplo que nós tivemos dos grandes baluartes que passaram pela Terra, que foram seres iluminados, que reencarnaram com a permissão do Criador e do Cristo para dar o exemplo nas comunidades onde participaram. E cada um de nós é capaz de ser responsável por uma comunidade, começando pela sua família e depois espalhando e se multiplicando, dando o exemplo, fazendo o bem, ajudando o próximo. É assim que tem que ser. Então não há para os homens a obrigação de praticar o mal. E continuando aqui, quando o mal for banido, todos serão ditosos por serem bons. Não haverá necessidade de sair carregando pau e pedra, fazendo escândalo, massacrando, fazendo guerra, destruindo tudo. A gente volta a falar, é necessário que cada um dê o seu exemplo de auxílio. Por que cada um não funda um grupo de estudos sobre a vida maior,
um grupo de auxílio para obras sociais, auxiliar o próximo. É tanta coisa que tem para fazer nesse planeta. Tanta coisa para auxiliar os nossos irmãos que estão em maior dificuldade, que têm menos conhecimento, que têm menos condições materiais, psicológicas, sociais. É tanta coisa boa para se fazer sem ficar preocupado com quem está fazendo errado. Quem está fazendo errado não se preocupe, que a vida se incumbe. A melhor professora do mundo é a vida. Ela cobra caro, mas ela ensina muito bem. Porque existe lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Nenhuma atitude que nós tomamos ficará sem o devido retorno, seja para o bem ou seja para o mal. Por isso a necessidade de estudar. Nós não estamos aqui por acaso e as nossas atitudes, nós somos responsáveis por elas. Cada vez que a gente toma uma decisão, algo que a gente vai fazer, vai ter uma reação, uma consequência que retornará para nós, mais cedo ou mais tarde. É o que nós queremos, que retorne o bem, que retorne o mal. Que retorne a alegria ou sofrimento, é isso que a gente tem que pensar. Nós precisamos estudar, ampliar a visão da nossa mente, de quem nós somos, o que fazemos aqui, como podemos mudar o nosso local, nosso planeta. Então, continuando aqui, ó. É digno de pena aquele que provoca escândalo? Ele tem que ser penalizado? Aquela criatura que faz um escândalo, né? Que comete? Sim. Porque o escândalo de hoje, que o escândalo que ele quer falar é aquela maldade que a gente faz, né? O escândalo, quando ele chega a repercutir, quando um escândalo repercute, é porque já houve toda uma ação, já houve uma atitude, a pessoa já vem tomando atitudes erradas, até que de repente aquilo vem a público, vem à tona. E esse público pode ser dentro da sua casa, não é? Com alguém que fez algo errado, ou a nível nacional ou mundial, que a gente está falando. Então, o escândalo de hoje, aquele que quer fazer tudo do seu jeito, que quer enganar, que quer mentir, que quer depredar, que quer impor a sua vontade, né, não ficará impune, pois sob a ação de lei de causa e efeito, sofrerá o que fez o próximo sofrer. Então, nós não podemos também, em nome de alguém que fez errado, achar que nós estamos certos e indo lá para punir, nós tomarmos as nossas decisões pelas próprias mãos. Porque existe uma lei divina que vai fazer com que tudo se cumpra. Quando a gente acha que alguém prejudicou e a gente quer pagar na mesma moeda e ir lá prejudicar, nós não somos melhores, nós somos iguais, até piores. Principalmente se você tiver uma religião. Porque a partir do momento que você entra numa igreja, independente do rótulo religioso que tenha, lá tem o manual de instrução da sua conduta, não tem? Toda a igreja cristã, todo o templo cristão, tem o quê? Está direcionado por quê? Sobre o evangelho de Jesus. Independente de ser espírita ou não, o evangelho de Jesus tem todos os ensinamentos que ele trouxe para aprendermos a sermos fraternos, mais tolerantes, mais amigáveis. É assim. E não sair por aí tentando resolver as questões com as nossas próprias mãos. Aí nós nos igualamos àquele que nós criticamos. Nós somos iguais. Se um faz de um jeito, você faz do outro, mas também que prejudica, é igual, não é melhor. Então, tudo aquilo que a gente faz de ruim, que a gente faz para prejudicar o próximo, seja ele qual for, até aquele que você acha que é ruim, vai voltar para você. Porque o ensinamento do Cristo não é esse. O ensinamento do Cristo é de aguardar, de ter paciência, de perdão. E deixar que o tempo e o processo da lei de ação e reação de causa e efeito, que é implacável, porque a pessoa precisa sentir na pele, que ele volte para aquela pessoa, que seja atraído para ela, sem a sua colaboração. Nós não podemos fazer o mal para as pessoas, mesmo para aquelas que a gente acha que fez para nós. Não é esse o recado da fraternidade, o recado do Cristo. Aquele que causa escândalo serve de instrumento à providência divina, que utiliza das suas más tendências para aplicar corretivos àqueles que erraram no passado. Então, no estágio que a gente se encontra, aqui nesse planeta Terra, não tem como a gente melhorar da noite para o dia, né? Porque a evolução espiritual, a compreensão dos valores da vida, do sentido da vida, da nossa jornada evolutiva, ela não acontece da noite para o dia. Não é uma cirurgia que a gente rasga aqui e coloca. É necessário estudar, vivenciar, se decepcionar, amadurecer. É assim que nós vamos mudando os nossos valores. Mas o plano espiritual, ele conhece as nossas tendências de encrenqueiros, de escandalosos, de querer tomar
né, satisfação, de querer resolver as coisas com as próprias mãos, de mentir, de enganar. Eles conhecem as nossas tendências. Então, eles nos deixam com o nosso livre-arbítrio e eles se utilizam disso, dessa personalidade que nós temos, que nós uns aos outros vamos sofrendo, nos degladiando, vamos passando por situações em que uns fazem os outros sofrer e vice-versa, muitas vezes para fazer com que nós resgatemos erros do passado. Porque dentro dessa população que faz o mal, que quer fazer justiça com as próprias mãos, que fazem guerra, que enganam, que mentem, existem aqueles que já são bons. E aí a gente fala, ah, mas Deus permite isso? Sim, mas os que são bons hoje, são bons hoje, reencarnados hoje. E bom 100% não existe ninguém nesse planeta, não. Sempre tem aquele desejo do mal, aquela fofoca, aquela maledicência. 100% bom em planeta Terra não existe, não. A gente já tá até melhorzinho. Ah, eu não faço mal para ninguém, não desejo mal, não sei o quê. Hoje, né? Mas a gente ainda está inserido num grupo que faz o mal para nós. E o que acontece com esses que bonzinho, entre aspas, que é sempre entre aspas, porque 100% não tem ninguém, o bonzinho de hoje está no meio de um monte de gente que faz mal, né? Que habita um local onde o grupo, onde ele sofre. É porque hoje ele pode estar melhor, mas em vidas passadas, ai, 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 vai ver o seu passado. Todos nós temos uma história muito triste, muito feia, de comportamentos errados. E a gente vem evoluindo aos poucos, aquilo que a gente fala, a experiência, o passar dos anos, o passar das reencarnações, várias delas, vão fazendo que o espírito amadureça. E aí a gente vai se tornando mais manso, compreendendo a vida de uma forma melhor, tendo uma outra visão mais fraterna da vida. Mas isso não significa que a gente resgatou as maldades que nós fizemos em outras vidas. Então, muitas vezes, nós somos inseridos num grupo que nos causa dificuldade, seja ele um grupo do país, por exemplo, de um país que ainda não é um país mais fraterno, que não tem respeito pela sua população, ou num trabalho, né, onde você tem dificuldades, ou numa vida afetiva, amorosa, familiar, que você tem mil dificuldades e que você já é uma pessoa boa, né? Mas porque você, no passado, não foi. No passado você ainda fez muitas coisas erradas e que até que vá se apagando esses erros, porque nós temos que resgatar até o último centavo, o último pingo do I lá no J, né, como está no Evangelho, que tudo que a gente faz tem que retornar para nós, para que a gente amadureça e não erre mais. Então nós somos colocados nos grupos que nós merecemos estar. Ninguém está em grupo nenhum ou em situação nenhuma de família, ou seja, o que for, que não seja do seu merecimento. É por isso que nós temos que estudar, que nós temos que compreender que nós não somos vítimas. Nenhum de nós, por mais sofrendo que esteja, não é vítima. Ele foi um algoz em vidas passadas. Cometeu muitos erros. E aí, como o ódio, o amor, as coisas erradas não têm espaço, retorna para nós. É lei de ação e reação que nós precisamos estudar, nós precisamos compreender. Aí a gente vai decifrar aquele enigma, né, de cortar pés e mãos, porque fala lá no começo, né? Se você errou, que corta os pés e as mãos, então. E aí a gente vai falar que isso daí, quando Jesus falava, é um sentido alegórico. Não é para sair cortando pé e mão aí, quando é motivo de escândalo. Ah, eu roubei, vai lá e corta a mão, como era na lei de Moisés. Não é assim. Porque seria um absurdo se fosse tomado ao pé da letra, né? Não ia ter gente com mão nem com pé. Planeta todo ia ser de gente aleijada, porque todos aprontam alguma coisa com algum, né, órgão que nós temos, que foi cedido pelo Criador. Porque tudo que nós temos do corpo material, que o espírito habita, foi emprestado pelo Criador, né? Então era para ter um monte de mudo, ninguém falava nada, porque de tanta fofoca que fez, de cego, né, de tanto falar, ver o que não devia. E a gente ia ser um bando de aleijado. Se fosse para levar o pé da letra, a gente não ia ter nada da cabeça aos pés. Não ia ter mão, não ia ter pé, não ia ter olho, não ia ter boca, não ia ter nada. Porque a gente usa de forma errada todos os dons materiais que Deus nos deu. Mas Jesus falava no sentido figurado. Quando ele falava que, né, cortar mão e pés, ele significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isso é, o mal que existe em nós. Nós precisamos retornar para a espiritualidade e devolver o nosso corpo, porque o nosso corpo, gente, é o instrumento mais maravilhoso
que o Criador proporcionou para que o espírito retorne em experiências na matéria. Tudo que nós temos que usar para o bem. Desde os olhos, a boca, possibilidade de falar, as mãos para trabalhar, tudo que nós temos, que o nosso organismo material é um universo à parte fantástico, né, que nos mantém vivos até a necessidade do espírito retornar para a verdadeira pátria. A nossa luta é justamente de ir destruindo em nós a nossa maldade. Aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com as pessoas, aquilo que atrapalha a nossa felicidade. É de buscarmos sermos mais fraternos, mais humanos, nos tornarmos pessoas melhores, que é isso que a gente vem falando. De aprender a seguir o ensinamento maior do Criador, de fazer ao próximo que gostaria que fizesse para você. Nós temos que matar em nós essa vontade de revidar, de fazer a maldade, de utilizar os órgãos e as ferramentas que nós temos materiais para prejudicar o próximo. É isso que ele quer dizer, que é preferível que você retorne para a pátria espiritual sem os pés e sem as mãos. Mas isso é no sentido figurado. Nós temos que nos esforçarmos para fazer sempre o bem, utilizarmos todos os dons que Deus nos dá para fazer o bem. E aí ele fala que é preferível que a gente fique queimando no fogo eterno, né? Essa expressão fogo eterno, gente, é um recurso utilizado por Jesus, que era assim que naquela época falava, usando palavras conhecidas na época. Porque Moisés colocava medo. E a gente sempre ouviu dizer, né, dentro do ensinamento que veio, que existe o céu eterno e o fogo eterno. E não é assim. Na doutrina espírita nós aprendemos que Deus é Pai e Pai quer que seus filhos sempre retornem. Aquele que faz a maldade é filho pródigo, ele vai voltar. Ele está momentaneamente equivocado. E quando Jesus dizia que nenhuma das ovelhas do seu rebanho se perderá, e aquela que pula a cerca, que vai embora, aquela lá, ainda naquele momento, está enxergando o mundo de uma forma errada, mas ela vai retornar, porque vai quebrar a cara. Não é assim a nossa vida? Quantas vezes os pais falam pra gente, deram conselhos pra gente, ó, não faz assim, que vai dar errado, que vai acontecer isso, isso. E os teimosos, né, as ovelhinhas teimosas, vai e faz, e quebra a cara. Imagine se a gente não pudesse retornar, se os pais não abrissem os braços para nos receber depois da experiência que a gente teve, experiência malfadada, né? Então não existe o fogo eterno. O Criador sempre vai dar oportunidade para a gente melhorar, para a gente ter a experiência necessária e retornar mais amadurecido. Então essa questão de fogo eterno era um recurso utilizado por Jesus usando palavras conhecidas na época, né? Mas o objetivo é de descrever o ponto extremo do sofrimento que padece aquele que pratica o mal. Todos nós que fazemos o mal, chega uma hora e nós seremos punidos. Seja na matéria, seja no plano espiritual, mas a maior punição é sempre a da consciência. Vamos supor que a lei física funcione, se você rouba, se você mata, se você transgride as leis, você vai para a cadeia. Esse seria o fogo eterno da sua consciência, de você ficar anos e anos mofando numa cadeia, refletindo sobre os erros. E aí você fala, nossa, se eu pudesse voltar atrás. No plano espiritual também existem locais chamados de umbral, que é onde espíritos extremamente endividados com a própria consciência, cheios de remorso, né, de apegos à matéria, eles ficam nesses locais que eles mesmos criam, a mente dele cria. É como se a pessoa entrasse numa depressão e nunca mais não quisesse limpar a casa, não quisesse tomar banho. Sabe quando uma pessoa entra em depressão e que o mundo dela descamba? Porque uma pessoa que está em depressão, preocupada apenas com uma única coisa, né, fazendo um foco em algo que ela gostaria que acontecesse e que não aconteceu, ou algo que ela cometeu errado, ela entra na depressão, porque a depressão nada mais é do que problema da mente, né? A gente que fica remoendo determinada situação que não está de acordo com aquilo que a gente acha que deveria estar. E aí a pessoa não toma banho, a pessoa não limpa a casa dela não vira um caos? Vira um caos. No plano espiritual é a mesma coisa, milhões e milhões de espíritos que perderam a oportunidade de fazer o bem, que praticaram o mal, sabe? Que se arrependeram e que ficam cristalizados naquilo que às vezes eles não conseguem desligar dos ódios que tiveram na vida da matéria, dos bens materiais, né, dos erros que cometeram. Porque é só a gente que consegue se libertar.
Somos nós que conseguimos nos libertar de todos os nossos males da alma. O plano espiritual nos auxilia. O Pai está sempre de braços abertos, mas nós, quando cometemos os erros, é que temos que nos libertar deles e querer retornar. E querer voltar a fazer tudo de novo, a começar uma nova jornada. Como dizia o próprio Chico, né, Xavier, que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. E é assim o nosso progresso. Muitas vezes nós erramos, quebramos a cara, nos arrependemos e retomamos a estrada, fazemos uma nova proposta, um novo projeto. Esse é o progresso. O que nos mata é a nossa consciência, a nossa autoculpa. A gente fica se culpando por atitudes erradas que nós tivemos. E é esse o fogo eterno que fica, a cabeça fica em fogo, fica desesperado, o ser. E quando ele acha que ele não pode se renovar e voltar atrás, imagine, que tristeza. Mas a gente sempre vai poder. Fez a coisa errada, serviu para amadurecer, a gente faz uma nova proposta, reencarnação, novas reencarnações, ou às vezes até na própria vida, às vezes a gente comete algumas atitudes erradas e que depois a gente passa a refletir e fala, nossa, né, que bobagem que eu fiz. E a gente amadurece. E aí você retorna para a estrada novamente, com mais força, com mais coragem, com novos propósitos, com novas atitudes, para fazer o bem daquilo que você deixou de fazer antigamente, quando você fazia o mal. Então, a cada momento pode ter o nosso despertar, aquele nosso insight de, opa, caiu a ficha, pode ser a qualquer momento, nesse segundo que você está ouvindo essa palestra, pode cair assim, falar assim, nossa, o que eu estou fazendo? Minha vida está inútil, eu estou fazendo mal, eu posso querer mudar? Sim, quero mudar. E estamos de braços abertos? As casas espíritas, o mundo está de braços abertos para te receber, para te acolher, para te ajudar a iniciar uma nova jornada, fazendo o bem, mudando a sua vida de sofrimento, porque nós somos capazes, somente nós somos capazes de mudar a nossa vida, de buscarmos a nossa felicidade. Tudo mais à nossa volta é ferramenta que nos auxilia. Mas nós temos que tomar uma atitude, nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que sair daquela mesmice que a gente vem sendo a vida toda. Tem hora que é a hora de mudar. E pode ser agora a hora de mudar. Sair desse fogo íntimo que existe em nós. E muitas vezes isso acontece por falta de conhecimento, por falta de compreensão do verdadeiro sentido da vida. Né? Então essa expressão, que a gente vai ser atirado no fogo eterno, que Jesus falava, é justamente o nosso remorso. Sabe? É o remorso de fazer as coisas erradas, porque uma hora a gente vai sentir esse remorso terrível de que fez a coisa errada quando vier a compreensão do verdadeiro sentido da vida. Por isso que a gente tem que estudar, que a gente tem que trabalhar no bem, que a gente tem que se perguntar o que nós estamos fazendo aqui, porque a desencarnação pode bater a qualquer momento, você pode morrer a qualquer hora, não marca a hora não, né? Nem dia lá na sua carteirinha de identidade está escrito a hora que você vai morrer e o dia, não tá, né? Só tá o dia que você nasceu. A hora que você vai morrer não está escrito não, então a gente tem que estar preparado. Porque o que é que você vai encontrar do lado de lá? Porque a morte não existe, né? De jeito nenhum. Não existe. O espírito continua vivinho. E aí de você se fizer uma bobagem, né? Para desencarnar mais cedo. Aí piorou. Vai ficar muito pior essa situação, porque você vai ver que a morte não existe, que morreu o seu corpo, você continua vivo, vendo toda a tragédia e a desgraça que você causou, né? Na família, em toda a situação. Então o sofrimento do espírito é terrível. Então o fogo eterno é o que dá nossa consciência. Mas o Criador está sempre de braços abertos para nos receber e nos dar uma nova oportunidade. Então, todo dia, a hora de mudança é agora. De refletir, de querer aprender, de querer ver novas coisas na nossa vida, sem preconceito, sem medo, sair, sabe, estudando, aprendendo, observando para tirar as próprias conclusões. E fazer algo de produtivo para a humanidade. A humanidade começa na sua família, você sendo mais feliz, mais fraterno, mais amoroso, e depois ele se espalha por toda a comunidade, por toda a nossa vida de relação, tá? A existência do mal na Terra, por que Deus permite? Em respeito ao nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Esse é o nosso maior tesouro. Que desde o momento da criação, que nós somos criados, Deus nos dá. Ele nos dá a lei que fica gravada na nossa consciência. Qual é a lei que nós temos que seguir? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Ele nos dá essa lei, intuitivamente nós já sabemos no momento da criação. Mas ele nos dá um outro tesouro, uma outra joia, uma outra pedra preciosa, que é o nosso livre-arbítrio. E é com ele que nós vamos tomando
decisões, atitudes que vão tendo consequências para a nossa felicidade ou para a nossa desgraça, para a nossa tristeza. Somos nós que escolhemos. A partir do momento que a gente transgride a lei, porque essa não pode ser transgredida em nenhum momento do universo, mas muitos de nós precisamos aprender dando cabeçada, né, fazendo a coisa errada, e outros que são mais dóceis, até um pouquinho, né, eu acho que mais lúcidos, mais inteligentes, vão escolhendo o caminho mais suave, né, por assim dizer. Mas o livre-arbítrio, Deus não tira de nós, porque é somente com Ele que nós vamos compreendendo, tomando as nossas decisões e modificando o nosso comportamento. Não é para colocar na nossa cabeça que é assim, tem que ser assim. É a observação da nossa vida no nosso dia a dia que vai fazendo com que a gente mude o nosso comportamento. A assimilação das experiências, né? A gente vendo aquelas coisas que a gente ia fazer achando que dava certo, que não deu. As pessoas que a gente prejudicou. E aí a gente vai reformulando o nosso caminhar, o nosso agir, o nosso pensar. E a gente vai tendo atitudes melhores. Então Deus permite que a existência no mal exista ainda, que a gente coloque todo esse mal que existe em nós para que a gente possa amadurecer. É respeito ao nosso livre-arbítrio. O sofrimento resultante dos maus atos reconduzirá a criatura ao caminho do bem. Aquilo que eu acabei de falar. Né? Quanto mais a gente faz o mal, mais a gente quebra a cara, a gente vê que está errado, e a gente faz o mal, mais recebe o mal, a nossa vida vai indo cada vez mais pro buraco, vai ficando cada vez pior. É quando a gente começa a refletir, porque a maldade cansa. Chega uma hora, fazer o bem não cansa nunca, mas a maldade cansa. Chega uma hora, o ser tão mal, fez tanto mal, ele vai estar sozinho, se questionando consigo mesmo, porque os que fizeram junto com ele também vão saindo, sabe? Vão melhorando, não querem mais fazer o mal. E aí vai ficando aquele sozinho mais difícil, aquele mais, né, renitente na maldade, vai ficando, mas até que um dia também ele desperta. Que a maldade é temporária, a maldade não tem espaço no universo. A maldade nós é que criamos, e ela tem que voltar para nós, porque todo o Criador, o universo, respira amor e fraternidade. Quando a gente inventa algo que é fora do que está no universo, nós mesmos vamos ter que absorver. E aí chega uma hora que a gente desiste, cansa de absorver o mal que virá para a nossa vida. E aí a gente resolve ter uma nova atitude. A gente resolve fazer uma reformulação da nossa caminhada, exercitando o bem e o amor ao próximo. Então é assim que do mal Deus tira o bem. Porque todo mal é um tiro que sai pela culatra. Nunca vai dar nada certo na sua vida. Tudo que você quiser prejudicar o próximo, se dá bem, lá na frente você vai tropeçar, meu filho, vai cair no mesmo buraco que você fez outra pessoa, né, se afundar. Vai tudo voltar para você. É lei de ação e reação. Então pense duas vezes antes de querer prejudicar alguém. Vai voltar para você. Não escapa disso, não. Então, de todo o mal, Deus sempre vai tirar o bem. Então, é um processo normal da evolução. O processo normal da evolução, que a gente faz o mal, que a gente pratica, mas o processo é o amor. É a fraternidade. Aí sim a gente vai evoluindo. Porque para evoluir não é fazendo o mal. Deus permite através do livre-arbítrio, que a gente acabou de falar. Também faz parte do processo da evolução? Também faz parte do processo. Quebrar a cara faz parte do processo, não é assim? Acha que o teimoso faz parte do processo. Mas o processo realmente de evolução é o exercício do amor, da fraternidade, do auxílio mútuo, do auxílio ao próximo, de auxílio uns aos outros. É assim que nós vamos sendo felizes na nossa família, na nossa comunidade, no nosso país e no nosso planeta. E é essa mensagem que o Cristo está trazendo para nós há mais de 2000 anos. E que agora o próprio universo está dando um puxão de orelha a mais em nós, em que o planeta precisa começar a observar que existe alguém que dirige esse planeta aqui. E que nós não somos nada no nosso orgulho e na nossa vaidade. Porque qualquer doencinha, qualquer tragédia pode acabar conosco em 3 tempos, em segundos, não é? Então nós precisamos começar a refletir. O nosso planeta está mudando de estágio. Para nós que estudamos os estágios evolutivos do planeta, da doutrina espírita, ele vai mudar para um planeta de regeneração. E todos nós temos que nos adaptar. Aquele que não quiser se adaptar, quiser continuar na maldade, ele será tirado desse planeta. É a lei da reencarnação, a lei da evolução. Aquele que não passa de ano em ano, não se adequa a numa escola, ele é expulso. Planeta Terra é considerado sideralmente
no universo, uma das escolas do universo, dos bilhões, trilhões, quatrilhões de planetas habitados que existem em todo o universo. O planeta Terra é considerado uma escola, uma prisão de seres ainda atrasados, mas que nós já temos o manual de conduta moral, que é o Evangelho de Jesus, que nos ensina como nós devemos nos conduzir. Então basta que a gente, utilize o nosso livre-arbítrio para saber que caminho que a gente quer seguir. Porque nós não temos mais tempo. O planeta Terra não vai mais ficar com reencarnar, permitir a reencarnação de seres que ainda querem fazer no mal, que querem prejudicar o próximo, que querem se dar bem. Só vão ficar aqui os seres, que já quiserem exercitar a fraternidade. Tá certo? Então, o processo normal de evolução é através do amor. O sofrimento é apenas um recurso temporário decorrente de um mau proceder do homem. Então, nós sofremos porque nós queremos, porque nós nos conduzimos de forma errada. Quando nós reformularmos os nossos pensamentos, nossos sentimentos e resolvermos pegarmos a estrada do bem, nós seremos muito felizes, nós seremos bem fraternos e o nosso planeta e nós como espíritos iremos evoluir cada vez mais. Tá certo? Então essa foi a nossa reflexão de hoje, que a gente possa refletir e fazer novos propósitos. Final de ano está chegando, não é? E a gente ainda como espíritos apegados a calendário, precisamos fazer na passagem do ano novos propósitos, tomarmos novas atitudes, aquelas famosas promessas que a gente nunca cumpre, Mas que esse ano tenha feito a gente refletir um pouquinho e que nós possamos realmente fazer uma nova proposta de vida, de um exercício de compreender melhor porque estamos aqui, quem nós somos, na nossa jornada evolutiva, da seriedade de estarmos momentaneamente reencarnados, qual é o objetivo de estarmos aqui, de fazermos o bem, de compreender melhor o verdadeiro sentido da vida, de estudar e de praticar o bem com todos que estão à nossa volta. A nossa Casa Espírita está de braços abertos para receber vocês, Lar Espírita Alta de Souza, Rua Darcy da Croce 2821. Aqui embaixo do vídeo tem o contato e o endereço. Se você quiser ir lá, toda terça-feira temos reunião pública e outras atividades. Para o ano que vem teremos novas atividades na nossa casa. Então nós esperamos que vocês possam fazer esse propósito, de melhoria, de buscar novos conhecimentos e de também praticar o bem. Tá certo? Essa era a nossa mensagem de hoje. Que Jesus nos abençoe e vamos fazer a nossa prece? E assim, amigo Jesus, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui e encerramos mais um dia de aprendizado dos teus ensinamentos. Pedimos que nos abençoe, Senhor, nessa reunião familiar, que abençoe todas as famílias reunidas em torno do teu Evangelho. Pedimos que abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta de expiações e provas, auxiliando cada irmão, Senhor, na transformação de sentimentos e pensamentos, para que tornem-se mais fraternos, auxiliando-nos uns aos outros, para tornarmos o nosso planeta um lugar melhor para se viver. Pedimos, Divino Amigo, que fluidifique a nossa água, colocando nela os fluidos necessários à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que possamos, Senhor, sentir-nos renovados em nossas forças físicas, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Obrigada por mais esta oportunidade e nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.